Hoje nós vamos falar aqui sobre algo que é muito recorrente, né? As pessoas perguntam bastante sobre o que é mito, sobre o que é verdade em relação à doença do silicone, né? Ou as doenças que podem estar correlacionadas, né, à doença do silicone. E nada melhor do que a gente trazer aqui um especialista no assunto, que é o Dr. Yong, né? Que vai responder aqui algumas coisas, né? Eu fiz uma pauta aqui para a gente falar um pouquinho a respeito disso. Muito bem, então vamos lá para a nossa primeira questão, Dr. Yong. Doutor, quais são os riscos após colocar o silicone? Ou seja, existe algum risco, né? Então você faz a cirurgia de mamoplastia de aumento, né? Coloca o silicone lá. Existe algum risco? Sim. Tem os riscos tanto de qualquer processo cirúrgico, né? Como alergia ou algum tipo de remédio, e também propriamente da cirurgia em si. Você quer saber de qual? Da cirurgia? Isso, claro, especificando, né? Perfeito. Então, da cirurgia, a gente tem tanto as complicações agudas que acontecem logo depois que você coloca, e tem umas que acontecem mais tardias. Vamos começar das agudas, então. Perfeito. Então, assim, a mais frequente a gente tem notado, acontece até 10% dos casos, é o hematoma. O que é isso? Às vezes o paciente, sei lá, mexeu, fez uma força, tossiu. Sim, isso é bem comum. Isso é bem comum. Mas calma, não precisa se desesperar, nada disso. Nesses casos aí, o que a gente precisa fazer? A gente abre, tira a prótese, vê de onde está sangrando, cauteriza o vasinho lá, limpa tudo e coloca a prótese de volta, o paciente evolui normalmente. Perfeito. Isso aí costuma acontecer em até 15 dias. O caso mais tardio que eu peguei foi 2 semanas depois que a moça tinha colocado a prótese. Hematoma. Depois a chance é mínima, tá? Mas o hematoma, doutor, até para a gente entrar um pouquinho nisso, ele vai acontecer necessariamente se a pessoa não seguir as recomendações de pós-cirúrgico, ou isso pode acontecer também variavelmente? Bom, sempre tem o fator azar, né? Mas o que a gente tem percebido, principalmente alguém que esqueceu de seguir as orientações, né? Fez uma forcinha a mais, ou então exagerou quando foi mexer e tal, né? Muito bem. Outra complicação, continuando então, outra complicação pode acontecer, que é bastante frequente, é o seroma, né? A mama, ela incha bastante para fora. Só que naquele vão que a gente faz para colocar a prótese também tem um inchaço. É como se a gente espremesse um limão e esse líquido do inchaço se acumula nesse vão que a gente forma. Tanto que é muito comum um paciente, depois de mais ou menos uma semana, repara aí, sente o barulho de um líquido, né? E me manda desesperada mensagem. Mas calma, na grande maioria dos casos, esse líquido é absorvido pelo próprio corpo. E quando não é absorvido, a gente passa a medicação que ajuda a diminuir esse líquido aí, tá? Mas isso é importante ser diagnosticado, porque se a gente não cuida, não trata disso aí pode dar infecção, pode virar um abscesso aqui. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Por que acontece a produção do seroma? A produção de seroma são vários fatores. A gente, quando vai fazer o vão para colocar prótese, a gente usa uma bisturi elétrica que acaba destruindo as células de gordura, né? Então tem esse líquido que se forma e tem também a reação do próprio corpo. Toda vez que dá uma machucadinha, é normal sair um líquido meio transparente, um sangue bem ralo, né? Então é esse próprio líquido que se forma, né? Muito interessante. O que mais? Além do seroma, do hematoma, também uma infecção, mais ou menos uns 5 dias depois, tem gente que pode desenvolver uma infecção na ferida operatória, no corte que a gente faz. Então fica mais vermelho, inchado, mas é uma coisa bem rara atualmente, que a gente passa antibiótico, ou então usa cola que isola toda aquela região, né? Isso é uma coisa muito, muito rara de acontecer. A infecção, doutor, ela pode ocorrer também por falta de cuidado, sim, da cicatriz, né? Ou seja, naquele período ali, né, mais delicado, nos primeiros dias ali, sim, após a cirurgia? Principalmente, né? Perfeito. Então, falta de higiene, você não cuidar da região da cicatriz é um perigo, né? Muito bem. Então, perfeito.
infecção, hematoma, seroma, que mais? De complicações agudas, essas são as mais comuns. Tá? Perfeito. As mais recorrentes, né? Sim, as que a gente mais vê por aí. As tardias agora, depois de um certo tempo, depois de um mês em diante, a gente pode ter também a contratura capsular, né? E também, em um certo grau, a pessoa acha que, não, eu não diria que é uma complicação, né? Que o inchaço passa e a paciente diz que a prótese caiu ou baixou, né? Mas isso não é uma complicação propriamente dita. Né? Perfeito. Deixa eu aproveitar, doutor, né? Isso, claro, que não é uma complicação, mas como já houve perguntas, né, da nossa audiência em relação a isso, acho que seria legal a gente falar também. A gente falou do hematoma, a gente falou do seroma, né? A gente falou da cicatriz. E a questão, doutor, assim, da sensibilidade do mamilo? Tá. Boa. Não é uma complicação propriamente dita. A gente corta os nervinhos superficiais da pele para fazer a cirurgia. Também lá embaixo a gente tem vários nervinhos que a gente, quando vai fazer o vão para colocar a prótese, a gente acaba cortando. Né? Toda vez que a gente faz isso, acaba mesmo alterando a sensibilidade. E varia. Tem gente que fica anestesiado, ou só o bico, uma parte da mama, ou toda a mama, ou tem gente que só de encostar já sente aqui uma dor violenta. Né? Isso é muito variável, mas na grande maioria dos casos, em até 6 meses mais ou menos, costuma voltar. Lógico, nunca vai ser 100% igual ao de fábrica. Né? Sim. A paciente precisa aceitar que vai ter uma diferença. Tá? Sim, perfeito.